Olá pessoal, então a gente está aqui com a Luciana, tá? Que é uma enfermeira aqui do Gastrocentro, né? Do Hospital da Unicamp, né? E ela vai contar um pouquinho pra gente, a gente trouxe ela aqui para ela contar um pouquinho da experiência que eles tiveram lá no LIN, dos projetos que foram feitos, né? Então primeiro, né, bem-vinda aqui, Luciana, Obrigada. muito obrigado por estar participando, né, do nosso curso, contando um pouco da história, né? Eu queria pedir para você se apresentar, né, para o pessoal. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho. Eu sou enfermeira na área de transplante de fígado no ambulatório do Gastrocentro, que é uma unidade do complexo hospitalar, do Hospital das Clínicas da Unicamp. Nós atendemos pacientes que são candidatos a transplante de fígado e pacientes que já foram submetidos ao transplante. Então, atendimento pré e pós-operatório. E dentro do nosso trabalho, a gente faz um atendimento multidisciplinar. Então, é um médico, psicólogo, serviço social, fisioterapeuta, nutricionista. Então, são vários atendimentos ao mesmo tempo ao paciente dentro do espaço do ambulatório. Não, legal. E eu queria pedir assim para você contar um pouco de como é que foi essa história, né? O que levou vocês a começar a implementar o Lean, um pouquinho do projeto que você estava comentando comigo aqui antes, né? Que vocês colocaram lá, usaram o A3. Poder contar um pouquinho dessa história pra gente? Tá. Dentro da jornada do paciente, do atendimento do paciente no ambulatório, a gente observava alguns problemas, pacientes se queixando do tempo de espera. Então, surgiu a ideia de atuação sobre essa questão do tempo de espera prolongado do paciente no ambulatório. Para servir de roteiro para a gente instituir as melhorias, identificar o que precisava ser feito, nós usamos a ferramenta A3. E dentro do A3, o A3 serviu como um roteiro para a gente seguir o caminho da melhoria contínua. Então era isso que a gente queria. A gente queria estar executando um projeto de melhoria e que ele fosse mantido com continuidade, que a gente tivesse depois desse processo um outro processo. Então para isso nós escolhemos a ferramenta A3. Dentro do A3, nós utilizamos outras ferramentas. O mapa de fluxo de valor, o 5Whys, o 5W2Hs e as visitas ao Gemba, né? Então, fundamental. Exatamente. Então, nós somos uma equipe pequena, né? Mas que ainda ninguém tinha ouvido falar sobre processo de melhoria contínua ou sobre a metodologia Lean. Legal. E como é que foi o primeiro projeto, assim? Como é que era essa coisa da espera? Era um problema? Que vocês fizeram? Seguindo o roteiro do A3, nós criamos um mapa de fluxo de valor e identificamos alguns pontos de melhorias. Por quê? Primeiro, a gente tinha várias demandas de problemas de documentação, de falta de prontuário, paciente não agendado que vinha para consulta. E isso gerava uma demanda de trabalho e retrabalho dos membros da equipe. Então isso já gerava um estresse. Depois disso, a gente tem um fluxo do ambulatório dos estudantes de medicina que eles não são fixos, né? Eles vão lá para aprender e atendem os pacientes. Então, muitas vezes eles não conhecem toda a burocracia, toda a rotina do trabalho, né? Então, até eles conseguirem entrar no esquema burocrático, entender tudo que precisava ser feito, Gera muito erro de prontuário. Gerava muito erro e demandava mais tempo, aumentava o tempo de espera do paciente. E, além disso, a gente tinha um deslocamento desse paciente até o hospital, porque a gente fica no complexo hospitalar, mas é um prédio separado do hospital. Então, quando o paciente terminava de ser atendido pelo médico, ele tinha que
se deslocar até o hospital para poder fazer o agendamento que antigamente era feito num espaço centralizado dentro do Hospital das Clínicas e ficava uma fila muito grande. Se tivesse alguma coisa errada naquele preenchimento de agendamento, o paciente tinha que voltar para o ambulatório, depois voltar para a fila. Então isso gerava um deslocamento, um estresse, o paciente às vezes perdia o transporte da prefeitura, né? Você aumenta a sensação de doença do paciente que já não está bem, né? E quantas horas assim demorava esse atendimento por paciente? Olha, todo o atendimento normalmente ficava entre 6 e 8 horas para ele terminar toda essa jornada, né? De passar pelo médico, aí passar com a enfermeira, passa com os outros profissionais e efetivar o agendamento dele para a próxima consulta. E o hospital aqui, né, quem não conhece, tem um volume absurdo, né? O hospital da Unicamp, ele atende toda a região, né? Nós somos referência em muitos tratamentos. Então, quando o paciente chegava no setor de agendamento, ele pegava o fluxo não só do nosso ambulatório, mas de todos os outros ambulatórios do hospital. Ficava tudo centrado no hospital, ele tinha que passar no hospital. Exatamente. E no decorrer do A3, assim, hora que você estava aplicando as ferramentas, que mudanças vocês desenvolveram para tentar corrigir esses problemas, né? Bom, a princípio, nós, a partir do mapa de fluxo de valor, a gente verificou a necessidade de criar uma gestão visual para os médicos residentes, daquilo que eles precisavam desenvolver com o paciente. Então, nós criamos um flowchart de orientação para o paciente, nós melhoramos os horários de agendamento, porque o que a gente verificou é que todos os pacientes eram agendados no mesmo horário, às 7 da manhã, como um padrão. Só que, de fato, os médicos residentes e a equipe médica só começava a atender às 9. Então, ali já tinha 2 horas de espera para aquele paciente que vem de outra cidade, ou mesmo daqui da região, que era obrigatório, né? Então, a gente melhorou esse agendamento, né? O horário, regularizou o horário de agendamento para o horário que efetivamente os atendimentos começam. Com o flowchart, a gente conseguiu melhorar o entendimento do residente sobre o que ele deveria preencher e como ele deveria preencher todas as requisições de exames, os agendamentos futuros e todo o processo burocrático que às vezes um erro de preenchimento acaba afetando os atendimentos futuros. Então, nisso também reduziu o tempo de espera do paciente e reduziu aquele retrabalho que a gente tinha em corrigir as pendências que ficaram para trás, né? E no final do projeto, qual foi o resultado disso daí? Bom, o resultado nós conseguimos reduzir em 4 horas o tempo de espera do paciente. Nós eliminamos a movimentação dele até o Hospital das Clínicas para efetuar o agendamento. Então, hoje o agendamento é feito no ambulatório de transplante e é feito pela equipe que está cuidando daquele paciente, né? Nós sabemos a necessidade dele. Quando o agendamento era feito numa área centralizada, era para uma pessoa que não conhece a realidade daquele cliente, não sabe as necessidades dele, de repente precisava mudar uma data, ele não tinha autonomia para mudar. Então agora a própria equipe faz o agendamento das consultas, então isso ficou mais próximo de atender as necessidades do cliente, no caso do meu paciente. Então a gente percebe um aumento da satisfação do paciente em relação ao atendimento, né? A equipe fica menos estressada porque você tem um índice de retrabalho menor e aquela frustração que a gente sentia
De não estar dando conta, em né? ver situações que você entende que precisam ser mudadas, mas você não tem uma estratégia bem definida, então essa frustração que nós sentíamos também, ela foi bem reduzida, né? Fora isso, a gente conseguiu introduzir a cultura do Lean, da melhoria contínua, dentro dessa equipe, que é pequena, mas que está sempre buscando algo para impactar na vida do paciente e no trabalho da equipe. Então, hoje a gente percebe que você conhecendo o fluxo, a gente consegue atuar melhor, né? E a busca sempre pela segurança, pela qualidade, né, do serviço que a gente está oferecendo para o paciente. Não, legal. E assim, da sustentabilidade disso daí, esse primeiro projeto deu espaço para outros? Vocês conseguiram manter isso aí funcionando no Gastrocentro? Isso é mais um dos benefícios do Lean, que eu enxergo como um dos maiores benefícios, é que a melhoria, ela não é só um projeto que você aplica e ele acaba ali, né? Você continua com outros projetos, porque quando você termina um PDCA, você já começa outro, e dentro da identificação de qualquer oportunidade de melhoria, você consegue 2, 3, 4 itens a mais, que aí você deixa para o próximo, né? E também você vai envolvendo outras áreas com as quais você trabalha junto. Vendo mais oportunidades de seguir em outros caminhos. Isso, Então, isso eu acho que é um momento, assim, quando você identifica uma oportunidade de melhoria, você atua, você acaba sendo exemplo para outras áreas fazerem o mesmo e buscarem mais qualidade, buscarem outras formas de melhorar a gestão de uma maneira bem estruturada. E falando assim do começo, né? Tem muita gente que acha que o Lean pode ser complicado de aprender ferramenta, de utilizar a ferramenta da maneira certa. Você sentiu esse problema? É um bicho de 7 cabeças ou é uma coisa que a gente consegue colocar em movimento relativamente rápido e já ver ali, né, as melhorias? Eu acho que a primeira atenção que a gente tem é acender o botão da motivação, né? As ferramentas não são difíceis de utilizar, mas você tem que estar estudando elas afinco para também usar todo o benefício daquela ferramenta. Porque às vezes a gente usa... Existem várias ferramentas no Lean que podem ser aplicadas, né? E elas têm vários objetivos. Então, a primeira coisa é você estudá-las para saber como aplicá-las e da melhor maneira e no melhor momento. Ninguém vai pegar um prego com uma chave de fenda. Exatamente. Então, não é difícil. Não é uma coisa assim muito fora da nossa realidade de atuação. Mas requer um estudo, requer que você se aprofunde mais em cada ferramenta, estude a aplicabilidade delas, quem já usou, exemplos de utilização daquela ferramenta para poder estar adequando para a sua própria realidade. Não, legal. Eu fiquei sabendo também que esse caso do Gastrocentro vocês foram apresentar até fora do país, né? Como uma referência. Como é que foi isso? Nós fomos para Toronto, no Congresso de Qualidade, o ano passado. Um dos escopos do congresso era a área de saúde. E o nosso trabalho foi muito bem aceito e tiveram várias questões em relação a como a gente aplicou todas as ferramentas do Lean e toda a metodologia do Lean Healthcare, porque eles também têm uma discussão muito atual e global. O tempo de espera do paciente, a experiência do paciente dentro da jornada dele de tratamento, né? É um esforço global em melhorar a satisfação do paciente, garantir a segurança dele durante o tratamento, né?
e melhorar a qualidade da saúde, do serviço de saúde como um todo. Então, quando você aplica um projeto Lean numa determinada área, isso acaba contaminando outras áreas, como eu disse, e acaba sendo um efeito cascata, né? É justamente o que a gente precisa, né, no Brasil, no sistema de saúde. Né? Exatamente. Então, eu sou muito orgulhosa de ter desenvolvido esse projeto dentro do Gastrocentro. A gente tem certeza que impactou bastante em toda a cadeia de atendimento do paciente. E é um trabalho que traz muita satisfação para a gente de ver os resultados que são imediatos. Você aplica a ferramenta e você já começa a ver aqueles resultados imediatamente. É muito rápido, não são projetos de muito longo prazo, né? Então você atua incisivamente. Trabalhar com inteligência. Exatamente. Você atua naquele ponto e a hora que você desenvolve, aplica a melhoria, você já percebe o resultado. Não, maravilha. Bom, acho que é isso, acho que ficou bem claro. Parabéns pelo trabalho que vocês estão conduzindo no Gastrocentro. Obrigada. A gente espera que continue muito mais, né? E fica também aí a lição, né, para todo mundo que está assistindo, né, que é uma coisa possível, né? O hospital da Unicamp é um hospital público, ele atende pelo SUS, né? O Gastrocentro também. Então é uma coisa que a gente precisa de mais coisas assim. Tudo bem, gente? Então, obrigado, Luciana. Obrigado, pessoal. E até a próxima.